Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Obras se reuniu na última quinta-feira. Entre os itens analisados, o projeto de lei sobre instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de gás nos comércios do município. O presidente da comissão, vereador Geraldo Celestino, do PSDB, conversou com a gente sobre o projeto, que recebeu parecer favorável. O projeto versa sobre segurança na questão da canalização de gás. Tivemos vários acidentes aí no país com vítimas fatais e a gente, como legislador, temos que estar cuidando da nossa cidade. Então, nós vamos dar um parecer favorável ao projeto, que exige, em caso de vazamento, que instala uma válvula de segurança. Em caso de vazamento, a válvula ela interrompe aí, esse vazamento, evitando acidentes. E nós propomos uma emenda. O comércio que já estiver com essas instalações, a partir do momento que a lei for sancionada e regulamentada, eles terão 180 dias para adequar a nova lei, por uma questão de segurança. A Comissão de Educação se reuniu na última quinta-feira, dia 12. O vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, presidente da comissão, falou sobre o projeto de lei que ele próprio criou. A proposta altera a denominação do bairro Itaim para Vilani. Daquela região da Vilani, que é conhecido como Vilani, se você olhar no mapa, o mapa está dizendo que ali é Itaim. Para quem chega de fora, fica meio perdido lá na região, né? Então, o que nós fizemos? Dando um projeto para mudar o nome de Itaim para Vilani. Itaim é em São Paulo. Guarulhos não tem Itaim, é Vilani. Então, a população da região reclama demais, porque quem chega de fora não consegue se achar na região. Então, por que Vilani? Porque o nome Vilani, porque é o nome mais popular lá. Lá tem vários bairros, né? Mas colocando região Vilani, que é o nome mais popular, mais conhecido em função dos próprios ônibus que fazia final lá com o nome Vilani. Sessão itinerante. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público deu parecer favorável ao projeto que permite a realização de sessões legislativas nos bairros da cidade. Saiba mais detalhes. O projeto é muito importante, que institui em Guarulhos as sessões de câmaras itinerantes nos bairros. Guarulhos é uma grande metrópole, nós temos 342 km² e dificulta para a população acompanhar o trabalho dos vereadores, que o vereador está votando, os problemas da cidade nós estamos discutindo. Com esse projeto aprovado, nós teremos sessões itinerantes nos bairros. Isso vai favorecer a periferia, nós levarmos o debate, ouvir a comunidade. Então, isso é muito importante para o município. Isso já acontece em outras grandes cidades e Guarulhos será instituído agora, e isso é muito bom para a nossa cidade. São sessões normais onde nós vamos votar projetos, aprovar requerimentos e ouvir aí a população, principalmente no horário da Tribuna Livre. Na última quarta-feira, dia 11, cerca de 100 pessoas acompanharam a audiência em defesa das escolas públicas. O evento foi organizado pela Procuradoria Especial da Mulher para discutir o fechamento de 6 escolas estaduais em Guarulhos. O Estado de São Paulo já anunciou que vai fechar 94 escolas em todo o Estado de São Paulo. 6 escolas são da nossa cidade, da cidade de Guarulhos, muitas delas em locais da periferia, onde o Estado não tem nenhum equipamento para atender a nossa juventude, a não ser as escolas. A audiência teve a participação de representantes da APOESP, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do deputado estadual Alencar Santana, do PT. As diretoras estaduais de ensino das regiões Norte e Sul foram convidadas, mas não compareceram. A representante da APOESP, Nilceia Vitorino, iniciou o discurso justificando a ausência da presidente da instituição, Maria Isabel Noronha. A líder da APOESP estava acompanhando a ocupação de uma escola estadual por alunos que discordam da reorganização. Nós temos algumas escolas que serão fechadas e estão ocupadas pelos alunos. Uma delas, a escola Fernão Dias Pais, em Pinheiros, está desde ontem às 5 horas da manhã, ocupada pelos alunos e debaixo de um forte aparato policial.
Para vocês terem ideia, ontem, quando nós conseguimos chegar lá, que nós estávamos numa atividade no Palácio, já tínhamos uma estudante menor de idade detida pela polícia. E só foi liberada através dos nossos advogados e da companheira Bebel. E hoje está para sair a qualquer momento um mandato de reintegração de posse, que é quando a polícia entrará na escola e tirará os alunos. Nilceia denunciou que o Estado não queria que professores participassem da conversa entre pais e gestores escolares marcada para o dia 14 de novembro. Hoje, dia 11, está passando uma rede. O que é uma rede? É o comunicado entre escolas que a diretoria de ensino manda, que está falando para os professores não comparecerem dia 14. Dia 14 é somente para o diretor, coordenador, conversar com os pais e explicar. A representante da POESP em Guarulhos, Osani Martiniano, lembrou que o governo do estado fez uma reestruturação semelhante à de 1995. Nós vivemos uma primeira experiência de reorganização em 1995, né, com a Rose Neubauer, era secretária. Naquela ocasião, as escolas de 1ª a 4ª série, quem estava na rede se lembra, como aluno, enfim, ou como funcionário, como professor, como mãe de aluno, acompanhou isso. As crianças de 1ª a 4ª série foram separadas das escolas de 5ª a 8ª e ensino médio. E o objetivo se sustentava no argumento de que isso ia melhorar as condições de aprendizagem, né? De imediato, o efeito foi a demissão de centenas, de milhares de professores. E, ao mesmo tempo, o governo mexeu no currículo, no que a gente chama de grade curricular, no número de disciplinas, reduziu o número de disciplinas em todas as áreas, né? E isso fez com que vários professores perderam o seu emprego. Nesses últimos anos, não melhorou as condições de aprendizagem. Esse é o fato. Então isso a todos nós nos interessa. Não melhorou. Não é a divisão da escola por faixa etária por si que vai garantir a melhoria das condições de aprendizagem. Osani também denunciou que o Estado não envia verbas de manutenção às escolas desde outubro de 2014. Desde o ano passado que nós não recebemos, as escolas não recebem um tostão. Eu estava querendo lembrar aqui e dizia que era desde janeiro. Eu sempre falo, desde janeiro a gente não recebe verba. Do governo estadual é desde outubro, que a gente não recebe, outubro do ano passado, de 2015, que a gente não recebe verba para manutenção das escolas. Porque em dezembro ele não mandou verba de manutenção, em janeiro ele não mandou verba de manutenção, nós recebemos a outra metade da verba MEC, aí foi uma verba federal. Nós recebemos no final de janeiro, começo de dezembro, que foi uma segunda parcela que estava atrasada do ano passado do governo federal que nós recebemos. Do governo estadual, nenhum tostão. Então, lá na nossa escola, com essas chuvas, as calhas estão entupidas. Eu fiz reunião de pais a semana passada para entregar as notas para os pais com balde numa sala que estava pingando. Depois do intervalo, continue com a audiência pública que discutiu o fechamento de escolas pelo governo do estado. Nós voltamos já. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado.
O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da Casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entre em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Ainda durante a audiência realizada em defesa da escola pública, a professora Eliana Nunes, também da APOESP, apontou que o sucateamento da rede pública de ensino tem levado à busca do ensino privado. O que nós estamos assistindo é o mesmo processo que vimos na saúde pública, que não tem os remédios, que não tem os profissionais. Quem quiser saúde, que pague. Educação vai no mesmo sentido. As escolas estão destruídas, não é só em São Paulo, é no país inteiro. As salas estão superlotadas, as carteiras estão quebradas, não tem papel. É giz, lousa e saliva para os professores. Não tem telhado muitas vezes, não tem quadra coberta quando tem a quadra. Então, sucatear faz com que aqueles que têm um pouquinho de condição falem: eu não quero meu filho aqui, eu vou colocar naquela privada, naquela particular. Óbvio. Assim é a situação do Bruno Rico lá no bairro, Presidente Dutra. Transformaram a escola de tal jeito virou uma prisão. Não tem mais quadra, porque começaram a construir um prédio na quadra, que a obra foi embargada, e ninguém dá uma satisfação sobre o prédio. Hoje, a população vê aquele presídio e não quer ver seu filho ali. Estão esvaziando as escolas com esse sucateamento. Emerson Souza dos Santos, diretor da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, falou da campanha de ocupação das escolas para evitar o fechamento. Então, enquanto o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Educação não sentar conosco para debater uma outra reorganização que não seja essa, nós não sairemos das ruas, nós não deixaremos de ocupar as escolas. E aqui dizer que a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, ela vai voltar do Congresso da União Brasileira, né, que nós estamos num processo de Congresso da União Brasileira, da nossa entidade máxima de representação dos estudantes, né, agora no final de semana acontece, e vamos reunir mais de 8.000 estudantes secundaristas em Brasília para debater a educação do país, e que voltando de lá a União Paulista vai continuar mobilizada, vai continuar mobilizando os estudantes com uma grande campanha de ocupação dessas escolas. Duílio Fernandes, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, abordou o possível despejo da Faculdade Tecnológica de São Paulo, a FATEC, do prédio no centro de Guarulhos. Este problema do pagamento do prédio e da falta de diálogo entre os nossos governantes e a nossa faculdade, ela gera um problema muito sério. O contrato acaba agora em janeiro e nós seremos despejados se não houver uma conversa com o proprietário, com os dirigentes da FATEC e com o executivo da cidade. E aí eu peço mesmo encarecidamente ao Alencar Santana, que aqui está, e a todos aqui presentes, que, por favor, faça a mediação desse debate para a gente. Porque, graças ao projeto de reorganização, essa bagunça, esse negócio que ele vem implementando no estado de São Paulo, que ele vem fechando vagas, falando que é para qualificar a escola, qualificar o ensino. O projeto é muito bonito, ele vai colocar as ETECs e FATECs em prédios que todo mundo, todo o povo do estado de São Paulo, todo mundo que já passou ou que está dentro da escola, sabe que esses prédios não servem nem para cadeia, quanto mais para a escola, quanto mais para uma faculdade de tecnologia. O coordenador da Juventude da Prefeitura se dispôs a dialogar sobre a falta de pagamento de aluguel do prédio. Recentemente estive com o professor, lá o diretor, Marco Antônio Maia, colocar, viu, Duílio, aos estudantes, à direção, aos professores, nosso governo tem à disposição de dialogar. Tive conversando aqui via WhatsApp
com o nosso secretário Benê, ele pediu para verificar com a Silvânia, que é a nossa diretora lá do Departamento de Compras e Custos da Prefeitura, e, se necessário, já se prédio está à disposição para que possamos reunir o corpo, né, docente, discente da instituição, para dialogar e encontrar uma saída. O deputado estadual Alencar Santana, do PT, criticou o fechamento das escolas. O que o governo quer fazer, além de ser arbitrário, pela forma, pelo jeito, é um absurdo do ponto de vista educacional. Não chamou a comunidade para conversar, estudantes, pais, professores, demais servidores, as entidades representativas, seja do movimento estudantil, seja dos professores, e não tem cabimento querer fechar a escola, né? No começo dizia que ia transformar algumas delas em delegacia, inclusive aqui em Guarulhos, onde a prefeitura tem que arcar com todos os aluguéis aí das delegacias no município, dizendo que, quer dizer, não tem cabimento, né? Transforma uma escola num equipamento de segurança. É o absurdo e o disparate desse governo. Depois disso que não tinha mais, que ia ser escola técnica, ia para a prefeitura. Quer dizer, se tinha 2 opções, é sinal que não tinha uma opção clara, que não tinha um planejamento. 11 pessoas, entre representantes de movimentos sociais, professores, estudantes e mães de alunos, discursaram contra a reorganização. Onde a gente trabalha com adultos e jovens que não tiveram a oportunidade de estar estudando na idade adequada e que hoje voltaram para as salas para recuperar aquele tempo perdido. E qual é a realidade hoje? Eles chegam nas salas, a gente alfabetiza, eles vão de 1ª a 4ª série, eles conseguem chegar num estágio onde eles já podem estar indo para o EJA e, quando a gente tem essa oportunidade, eles vão para a escola e chega lá e a vaga. Temos vaga hoje para o pessoal do EJA à noite. Ano passado as escolas fecharam as aulas do noturno. Eu sou não só aluna, como mãe de aluna. E no momento eu me sinto indignada pelo que o nosso governador está fazendo com nós, trabalhadores, alunos, pais de alunos que também estudam para buscar a sua melhora futura. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em encher os cofres públicos e diminuir a educação. Por quê? Porque ele não quer o filho do trabalhador ou o trabalhador com conhecimento. Ele quer o filho do trabalhador sendo servente de pedreiro, não um engenheiro. Eu sou empregada doméstica e eu não quero, não que eu sou contra ao trabalho de doméstica, que é da onde eu sobrevivo e procuro passar o melhor para minha filha. Mas lhe digo, eu não quero a minha filha como empregada doméstica. Sabe por quê? Porque ela tem capacidade. Ela tem capacidade. Pelos impostos que eu pago no meu país, entendeu? É para ter uma escola de primeiro mundo. Eu estou aqui porque eu tenho conhecimento hoje para chegar e estar passando isso. Até para os demais que não têm a oportunidade que eu tenho. E isso hoje eu agradeço aos meus educadores, da minha escola que está sendo fechada. Eu estou no 2º ano do ensino médio. Eu levei 20 anos para chegar a isso. E o que o meu governador está fazendo com os meus sonhos? Não só com os meus, sim com os dos filhos dos trabalhadores. Ele está simplesmente chutando. Ele está simplesmente, pessoal, ignorando. E eu não mereço isso. O Mário Nakata, todos os meus filhos estudaram, meus filhos de 30, 23 anos, 22 anos, 28, 26 anos. Todos estudaram lá. E o meu de 9 anos hoje não pode estudar. Eu tenho menina que acabou o 3º lá. Vai lá e fala mal do Mário Nakata para ela. O que ele quer? Fechar as escolas? Põe a polícia? Quer dizer que eles podem, agora nossos filhos não podem estudar? Nossos netos não podem.
O que eles querem? Acabar com o futuro? A Procuradora Especial da Mulher concluiu a audiência pedindo a mobilização dos cidadãos nas escolas que estão para ser fechadas. Acho que é muito importante no dia 14 que a sociedade vá até o Rotary, vá até o Alaide, vá até essas escolas que estão aí na lista de serem fechadas. A gente não pode se omitir, porque é muito grave o que está acontecendo na nossa sociedade. É uma privatização sutil da educação. Aos poucos está sendo privada a educação. Muitas mães que falaram aqui, muitos alunos, muitos professores falaram muito bem. Não é o nosso futuro a educação? Então a gente não pode permitir, não pode se omitir e não pode se acovardar dessa luta. Na sequência, conheça 2 projetos de lei que estão tramitando na Câmara de Guarulhos. A gente já volta. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoas carregando crianças de colo terão direito a esperar sentados em filas de farmácias. Isso se for sancionado um projeto do Dr. Laércio Sandes, do PMN. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que está aqui ao meu lado, sobre um projeto de lei de autoria do vereador que obriga as farmácias e drogarias aqui da cidade a instalarem assentos para os consumidores. Vereador, conta pra gente o que motivou o senhor a elaborar esse projeto. Atualmente as farmácias não costumam oferecer esse local adequado para que as pessoas possam se sentar? Não, as farmácias, as drogarias instaladas na cidade, infelizmente, elas não contemplam esse tipo de, vamos dizer assim, cuidado com as pessoas idosas, pessoas deficientes, as gestantes, local apropriado para aguardar o atendimento de forma sentada enquanto estão na suposta fila de atendimento. Então, a proposta nossa foi apresentar esse projeto para contemplar esse direito. Eu tenho, no meu exercício do mandato, procurado apresentar projetos de leis que vão de encontro às pessoas menos favorecidas e da mesma forma com relação à transparência, publicidade e eficiência da administração pública. Então, o que motivou eu a apresentar esse projeto foi, diante do estudo que a gente tem feito gradativamente, e identificamos essa necessidade na cidade, principalmente com esse crescimento das farmácias, drogarias, de um modo geral, esparramado em toda a periferia, mas que não tem se preocupado com o bom-estar dos pacientes, que muitos dos quais às vezes estão até com problema de saúde e não tem como ficar aguardando na fila para ser atendido. Então o projeto é com esse propósito, atender as pessoas menos favorecidas. E o projeto ele delimita um número mínimo de assentos nessas farmácias? Sim, ele delimita um número mínimo, se eu não estou enganado, acho que são 4 locais, eu não me recordo, porque são muitos projetos que a gente trabalha e esperamos que venha a ser votado na próxima sessão. São 2 votações, né? Primeira votação e segunda votação, e esperamos dentro de em breve que se torne lei e buscamos o cumprimento das drogarias e farmácia com relação a mais esse
benefício é algo muito pequeno, vamos dizer assim, mas que algumas pessoas em dado momento da vida pode se fazer necessário utilizar. E esses assentos também são preferenciais, né? Essas pessoas que o senhor citou, que tem dificuldade de locomoção, pessoa com necessidade especial, gestante. Vi aqui no projeto que são 3 assentos no mínimo. Há também uma emenda da Comissão de Justiça, da qual o senhor faz parte, inclusive, dando um prazo de 120 dias para que as drogarias possam colocar isso em prática. Esse prazo foi estabelecido justamente para que elas possam se adequar? Exatamente. Quando foi feito o projeto, por um lapso, nós não colocamos um prazo de adaptação. Então, para que não ficasse controvérsia ou qualquer dúvida, estabeleceu-se de consenso lá na Comissão de Constituição e Justiça um prazo de 120 dias para que os estabelecimentos comerciais dessa natureza se adaptem e realmente esses assentos são para pessoas específicas, preferenciais, como já é a regra. Então, a regra já existente com relação às preferências. Então, é isso, é um projeto que vai de interesse a essas pessoas. E para garantir que isso vai ser colocado em prática, há também sanções, multas previstas no projeto? O projeto ele contempla que se o estabelecimento dentro desse prazo não se adaptar, ele poderá ser advertido, poderá ser multado e até mesmo ter o alvará cassado. O senhor está otimista com relação à aprovação aqui em plenário? Aqui eu não tenho dúvida que vai ser aprovado, acredito com toda a minha convicção. E também acredito que lá no governo, por parte do nosso prefeito, não terá problema, porque é algo que vai ao bom uso dos estabelecimentos comerciais, uma boa convivência. Eu acho que isso é bom para a cidade, não tem por que ser rejeitado. De volta à Câmara, depois de atuar como secretário municipal do Trabalho, o vereador Lamé criou um projeto de lei que pretende regulamentar de 8 em 8 anos, o recapeamento de ruas da cidade. A intenção é obrigar a Prefeitura a fazer os devidos reparos no asfalto em tempos determinados para evitar que os buracos tomem conta de ruas e avenidas. Bom, para você que continua então acompanhando aqui o Jornal da Câmara, a hora a gente falar um pouco sobre o projeto de lei. O projeto de lei hoje do vereador Lamé, que inclusive está de volta a casa, visual renovado aqui, está de barba, agora era uma coisa que ele não costumava usar. E a gente vai falar do projeto dele, que é de criar um programa de recapeamento da malha viária aqui no município de Guarulhos. Vamos primeiro explicar em linhas gerais aqui para quem está em casa poder acompanhar esse projeto. Vereador, boa tarde, obrigado aqui por falar com a TV Câmara. Boa tarde, é bom voltar a falar com vocês aqui. Na verdade, esse projeto de recapeamento, programa de recapeamento em Guarulhos, é fruto da necessidade. Eu não consigo mais andar na cidade de Guarulhos, nem de carro nem a pé. As calçadas são uma escada e as ruas são, na verdade, mais do que uma escada. São verdadeiras ondulações. Então, eu acho que a Prefeitura tem a obrigação moral de recapear as ruas que precisam de asfalto novo. Porque nossa malha viária é muito velha e não está tendo recapeamentos. Tem lugares na cidade que o carro fica andando assim. Tem que trocar o amortecedor praticamente todo ano. Tá? Fora que isso cria problemas sérios de saúde. Eu conheço muitas pessoas que estão com labirintite, estão com problemas neurológicos por causa das ruas da cidade. Isso é inaceitável. Eu acho que o visual da cidade precisa mudar, tá? E a Prefeitura, o poder público, tem condições de recapear as ruas, principalmente as ruas muito feias, muito onduladas. Mas o objetivo do projeto exatamente qual seria, vereador? Seria regulamentar esse recapeamento, é isso? Tornar oficial de tempos em tempos para que ele acontecesse de fato? É criar uma lei, é criar uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, ao poder público para que atenda os munícipes, atenda a necessidade do direito da pessoa poder ir e vir com tranquilidade. Mas hoje não existe essa obrigatoriedade. Não entendi. Hoje não existe essa obrigatoriedade? Hoje não tem. Na Prefeitura, quer dizer, na verdade existe a obrigatoriedade moral, mas não especificada em lei, né? Quer dizer, tem genérico, uma coisa genérica. Nós queremos criar um programa, né? E pelo projeto que estamos apresentando, a cada 8 anos a Prefeitura tem que verificar as ruas que precisam realmente de recapeamento e providenciar o objeto.
Então seria regulamentar para de tempos em tempos mesmo a prefeitura realizar o serviço, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que vivemos num mundo civilizado, todo mundo paga imposto, todo mundo pagou o asfalto quando eram ruas de terra e tem direito de realmente de recapeamento, de renovar o serviço. Isso é um direito natural, né, do cidadão, é um direito constitucional. Portanto, a prefeitura ela terá que fazer o seu papel, né, cumprir com a sua obrigação de atender as falhas, seja viária, seja de iluminação, enfim, todos. Nesse caso, a questão do asfalto. Agora, o senhor tem algum receio, vereador, de que, por exemplo, o projeto chegue nas mãos do prefeito e ele vete dizendo, não, isso aqui é uma prerrogativa minha, do executivo, a gente que tem que propor isso, não é vereador? O senhor tem algum receio desse tipo ou não? É evidente que é uma prerrogativa do executivo decidir se vai recapear ou não, né? Mas eu acho que o legislativo tem que fazer o papel, dizer para o executivo, olha, você tem uma obrigação, você tem que fazer. Agora, eu não acho que um prefeito, um executivo com sã consciência que quer servir a população vai recusar um programa de recapeamento ou de asfalto da cidade. Eu não acredito que isso esteja no pensamento do prefeito. Então o vereador confiante na aprovação aqui e lá na mesa do prefeito? Sem dúvida, eu acho que os vereadores querem aprovar isso, eles sabem que realmente as ruas da cidade não estão lá aquelas maravilhas e precisam de um programa desse. E o prefeito, tenho certeza, vai aprovar essa ideia. Ok, Lame, obrigado por falar com a gente, boa sorte no projeto aí. Uma boa tarde a todos e esperamos uma cidade melhor depois da aprovação desse projeto. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!